Estamos de volta com o seu programa Metrópole em Ação, a partir das 8 da manhã, de segunda a sexta-feira, ao vivo, aqui pela TV Metrópole. A gente vai falar de um assunto aqui muito delicado agora, que pode interessar muito a você, que não conseguiu ser mamãe, tem um filho, não conseguiu que o pai reconhecesse a paternidade do seu filho, não conseguiu o teste de DNA, ainda está um problema. Atenção, isso aqui interessa diretamente a você. Um direito de toda pessoa é o conhecimento de sua ascendência biológica. O que é isso? É o direito de saber quem é o seu pai, quem é a sua mãe biológica, entendeu? Isso é um direito de toda pessoa, está lá na Constituição. É um direito fundamental. Especificamente quanto ao pai, alguns homens, né, produção? Alguns homens se negam a reconhecer a paternidade, né? Alguns homens se negam a reconhecer, a fazer, inclusive, se negam até a fazer o teste de DNA. E aí, com essa recusa, ele está violando um direito da criança. Quer saber se ele realmente é o pai da criança. Não é verdade? Tem muito dessa situação por aí. Bem, a Associação Cearense dos Magistrados aponta um entendimento que pode ajudar nas ações de investigação. Eu converso agora com o juiz de direito, Kleber Castro. Doutor Kleber, ele é da 16ª Vara da Família e diretor de comunicação da Associação Cearense de Magistrados. Ô, doutor Kleber, prazer tê-lo aqui no programa, muito obrigado por a gentileza de sua entrevista. Eu lhe pergunto, doutor, qual é o trâmite até o juiz do processual, aquela ação de investigação, até o juiz se convencer de que realmente o cara não fez o teste, né? Não tem o teste de DNA, não é obrigado a fazer também, porque a lei não pode obrigá-lo. E até o juiz dizer, olha, foi reconhecido a paternidade, né? Em que circunstâncias? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. É um tema bastante comum, corriqueiro na rotina das varas de família, né? Essa questão que você colocou muito bem da ascendência biológica, que hoje é resolvida realmente com uma perícia chamada teste de DNA. Então, as ações, respondendo a sua pergunta, as ações de investigação de paternidade, que em sua grande maioria, quem ingressa com elas são as mães, né? Às vezes a pessoa tem seu filho, o pai biológico se recusa, por qualquer motivo, a não registrar a criança. Então, a saída mesmo é ingressar com um pedido na justiça para que essa situação seja resolvida no judiciário. E o mecanismo é exatamente a ação de investigação de paternidade. Ela não é uma ação complexa hoje, porque, como você já afirmou, nós temos aí a perícia do teste de DNA, que dá uma segurança muito grande, quase que absoluta, para se julgar, mas o grande problema é que, muitas vezes, até há uma certa resistência à realização do exame, né? Na maioria das vezes, pelo menos assim, o que eu percebo do cotidiano lá das varas é que, quando o juiz esclarece as partes, esclarece o suposto pai sobre a necessidade, a segurança que o teste dá, porque nós também temos que ver que, às vezes, ele pode ter também, não é o comum, mas um motivo para poder não reconhecer espontaneamente. Pode existir, e as partes têm que ser tratadas na justiça com igualdade. Então, o juiz esclarece, olha, vamos marcar o teste. O teste hoje é barato, né? Antigamente, quando ele surgiu, realmente era muito pouco acessível, então as pessoas tinham dificuldade, tinham que ir para uma fila, pago pelo Estado, então demorava mais, mas agora o teste está por volta de R$190, R$180, então é bem mais fácil, e feito pela justiça, nós conseguimos saber em menos de um mês o resultado do teste de DNA, com segurança. Eu quero saber do senhor, doutor, o seguinte, no caso do homem se recusar a fazer o teste de DNA, eu, por exemplo, se fosse um caso desse daí, e eu tivesse certeza que não era o pai da criança, eu teria o maior prazer, eu ia procurar para fazer o teste, para provar que não sou, mas tem homem que pensa o contrário, não quer fazer o teste. Bom, o cara não fez o teste, a mulher entrou lá na justiça para a investigação e tal, o processo rolando. Em que momento você, como juiz, em que momento você sentiu que realmente o cara é o pai? Aí você decreta lá a paternidade. Em que momento? Certo, existem dois momentos culminantes, né? O diálogo com as partes na audiência, a primeira audiência do processo, que é a audiência de conciliação, porque na audiência de conciliação, o pai ele já pode, desde logo, espontaneamente, reconhecer a paternidade, né? Chega para o juiz, a mãe da criança, na audiência, diz, não, doutor, realmente ela tem razão,
fazer o que ele já poderia ter sido feito antes de entrar na justiça. Acontece muito. Mas quando ele diz que não tem certeza, que nós temos que tratar também essa questão como um direito de você também não ser forçado a tomar uma atitude tão responsável dessa, que é se declarar, se autodeclarar pai de uma criança, aí sim nós fazemos o teste de DNA. Marca-se a audiência, marca-se a perícia. Tem um detalhe bem interessante, ninguém é forçado a fazer a perícia. Mas quando o juiz marca a perícia, a lei, ela atribui ao juiz uma faculdade de, se o investigado, no caso o suposto pai, não comparecer ao exame, o juiz pode presumir que aquela recusa é uma declaração de paternidade. Né? Porque o juiz, de toda sorte, vai ter que julgar a causa. Então, se marcou a perícia, a pessoa foi esclarecida dessa questão e não comparece, o juiz ele pode, com outros elementos, juntamente com a mãe da criança e outros elementos de prova que ela traga, rapidinho, resolver aquela questão, atribuindo aquela recusa em comparecer ao teste a uma espécie de confissão quanto à paternidade. Mas, com o teste em mãos, o juiz, que a prova é do convencimento do magistrado, do juiz, com a prova da perícia, o resultado da perícia dando por aquela paternidade demonstrada, não há mais necessidade de mais nenhuma prova. O juiz já está convencido de que aquele teste é positivo e, desde logo, reconhece a paternidade e manda expedir um mandado para suprir aquela omissão do registro, ainda que o pai da criança não concorde com o resultado da perícia. Isso porque a perícia ela é muito precisa, né? Ela praticamente é de uma certeza absoluta. Então, essa certeza técnica faz com que o juiz se convença e, desde logo, determine o mandado de averbação da paternidade. Eu, inclusive, concordo plenamente, entendi perfeitamente o seu raciocínio, concordo plenamente. Se eu fosse juiz, eu agiria exatamente dessa forma, como o senhor está falando, né, que age exatamente na vara da família. Mas permita-me, doutor Kleber, colocar uma situação que talvez essa situação talvez nem exista, nem nunca existiu. Mas como jornalista, me é facultada exatamente a obrigação de perguntar. Digamos uma situação em que você, como juiz, né, passou por todo esse trâmite, marcou a audiência e tal, mas o cara, para se vingar da mulher, porque ficou com raiva e tal, alguma coisa assim, você sabe que entre marido e mulher, ou ex-marido e ex-mulher, ex-companheiras, há sempre essas picuinhas, né? O cara, por uma questão mesmo de picuinha, não foi, não vai e acabou. Aí ele não fez o teste, mas ele tem a certeza que não é, e o juiz interpretou da forma de que ele é pai, porque ele se recusou, foi esclarecido e tal. E depois, feito o processo, tal, declarou a justiça. E depois ele entra com um pedido para provar que não é pai, fazendo o teste do DNA, e consegue provar que na justiça que não é o pai pelo teste do DNA. O que acontece com esse homem? Que ele não é pai realmente biológico. Nessa situação? Que eu acho que nem acontece, né? Mas aqui só para uma questão de curiosidade. Por incrível que pareça, essa situação que você ponderou, ela aconteceu já a situação, né? Ele se recusou a fazer o teste de DNA, o juiz marcou o teste de DNA, se recusou a fazer o teste de DNA, quer dizer, não colaborou com o esclarecimento da verdade, né? Porque olha, é tão interessante que o senhor está nos permitindo mostrar uma situação que às vezes as pessoas não compreendem. Ninguém é obrigado a fazer uma prova, mas todos são obrigados pela legislação brasileira, a colaborar com a justiça. Então, assim, o juiz marcou, fez todo o trâmite legal, marcou a perícia, a parte não comparece. Depois, muito tempo depois, no exemplo que você está dando, a parte resolve entrar na justiça para declarar que aquela pessoa não é seu filho. Não há mais essa possibilidade, porque o processo ele já foi encerrado com o que nós chamamos de julgamento do mérito. Quando o juiz reconheceu que era pai, com base nas provas que ele tinha, aquilo foi constatado numa sentença, caberia um recurso da pessoa sobre a sentença. Então, se não houve esse recurso, houve o que nós chamamos de trânsito em julgado, aquela situação está sedimentada, porque tende a haver um momento em que a relação jurídica ela tem que ser estabilizada.
né? Então é isso que se busca, é estabilizar o direito. Muitas vezes, agora eu vou dar um exemplo próximo do que você me falou, que às vezes a pessoa resiste uma criança como sendo seu filho, passa anos com aquela criança no estado de pai, de uma relação entre pai e filho, anos a fio. A criança constrói um vínculo de parentesco com aquele pai, e lá na frente, por algum motivo, uma briga com a mãe e tudo, ele vem a descobrir que aquela criança não é, e agora talvez até um adolescente, não é o filho daquela pessoa. Ele ingressa com uma ação para demonstrar que não é filho. Dificilmente a justiça, nessa situação, quando já se consolidou um vínculo de parentesco, vai desfazer aquilo, porque já houve a consolidação da afetividade, do vínculo. O pai não é só aquele que resista, mas aquele que hoje, conforme a legislação, que figura como pai do ponto de vista afetivo. Então, também nessa situação, não seria mais, estaria fechada a porta da possibilidade de anular esse registro da paternidade. São duas situações bem interessantes. Acho que talvez eu tenha me feito entender. Ok, entendi, sim. A pessoa tem que se manifestar durante a ação mesmo. Depois da ação sedimentada, transitada, julgada, acabou. Se a pessoa aí vai a outra ação, é outra coisa totalmente diferente. Se vai aceitar ou não a justiça, é outro processo que não tem nada a ver com essa questão que a gente está falando aqui. Doutor Kleber, muito obrigado pela sua participação no programa. Parabéns aí, exatamente, à Justiça aqui do Ceará, que está com esse entendimento, fazendo com que as crianças que têm exatamente esse problema de violação dos seus direitos, de saber quem é o seu pai, possam resolver essa questão dessa forma que você está fazendo esse entendimento. Muito obrigado e bom dia. Duas ponderações rápidas. Ainda é possível? O Tribunal de Justiça estará lançando uma campanha mês que vem, que é a campanha Pai Presente, exatamente para mutirões dessas ações de investigação de paternidade, teste de DNA, conciliações a esse respeito, para agilizar esse tipo de processo. Fiquem atentos no site do Tribunal de Justiça sobre essa campanha no mês de outubro. No mês de outubro. Então a gente vai divulgar aqui, doutor. No mês de outubro, pede assessoria para entrar em contato com a gente. No mês de outubro a gente divulga aqui essa campanha do Tribunal de Justiça, que interessa muito a população. Um abraço, doutor, muito bom dia para você. Professor, também, um abraço. Valeu, um abraço.